Muito bom dia, Brasil! Muito bom dia, meu povo! Tá começando o Bom Dia Produtor desta sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020. E você já tem aí na sua tela imagens, né, de algumas das informações que a gente vai trazer para você nesta edição do Bom Dia Produtor. Nós vamos falar no programa hoje sobre o consumo de pescados no Brasil, que tem crescido 10% ao ano. E a gente vai falar também de outros assuntos importantes para você ficar por dentro das informações nesta sexta-feira. Confere aí. Brasil reabre a exportação de pescados para a União Europeia. Já existem relatos no Mato Grosso de uma planta que tem preocupado técnicos e produtores. É o Amaranthus palmeri, uma planta de difícil controle. Você vai saber como evitar o estresse do bezerro e da vaca durante o desmame, considerado um dos momentos mais críticos da produção animal. Tem também informações sobre a produção de laranja no cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais, que deve ser menor nesta temporada. E claro, trago informações para você sobre o mercado, cotações, bons negócios e muito mais. Bom Dia Produtor está só começando. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Meu trabalho é esse campo, é sagrado, onde me encaixa em cada palmo desse chão. Conheço bem a terra e o gado, como a palma da minha mão. Alimente seus valores com dedicação. Alimente seus valores com trabalho e emoção. Alimente seus valores com tudo aquilo que é bom. Somos Adames, pecuária e tradição. Adames Nutrição Animal, há 35 anos alimentando seus valores. Somos Adames, pecuária e tradição. São 7h07, começando efetivamente o Bom Dia Produtor nesta manhã de sexta-feira, deixando você sempre bem informado aqui na programação do Canal do Boi. E nada melhor do que a gente abrir essa edição, trazendo destaques para você da nossa capital federal. Vamos até Brasília. Bom dia, Saulo Lopes. Olá, pessoal, bom dia! O MAPA prepara medidas para voltar ao processo de exportação de pescados. Essa modalidade havia sido interrompida em 2017. Bom, os interessados, armadores, representantes do setor, precisam entrar em contato com a Secretaria de Aquicultura e Pesca e solicitar a vistoria sobre a embarcação, porque tem que estar tudo ok com relação a questões higiênicas e sanitárias. Lembrando que o Brasil, no ano de 2019, nos primeiros 8 meses de 2019, nós exportamos 520 toneladas só de tilápia. E aí teve um aumento de 33% em relação ao mesmo período de 2018. O setor pesqueiro brasileiro, lembrando a vocês, ele fatura 4 bilhões de reais por ano e emprega 1 milhão de pessoas. Portanto, lembrando, os interessados aí, armadores, pesqueiros, né, empresas representantes devem procurar no Ministério da Agricultura, no site da portaria da SAP, Secretaria de Aquicultura e Pesca, para fazer a vistoria higiênica e sanitária das embarcações, que é só isso, estando tudo ok, nós podemos voltar para exportar para esse importante mercado, o mercado europeu. De Brasília, Saulo Lopes. Só complementando a informação do Saulo, aí se você quiser saber mais detalhes sobre como exportar, né, ou ter mais informações sobre esse universo do pescado aí, o site do MAPA é o agricultura.gov.br. Bom, a gente vai acompanhar agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo, hoje com a participação do analista Felipe Reis.
Olá a todos. No fechamento do mercado do dia 13 de fevereiro, os preços subiram em 21 das 32 praças pecuárias pesquisadas aqui pelo Scott Consultoria. Na média das 21 praças, a alta dos preços foi de 1,1%. A retração da oferta, somada à necessidade dos frigoríficos provisionarem carne para a demanda de carnaval, explica a alta em grande parte das praças pecuárias do país. Em São Paulo, a dificuldade de comprar boiadas fez com que as valorizações alcançassem todas as categorias, tanto o boi gordo como a novilha e também a vaca gorda. No estado, a arroba está cotada em R$ 200 à vista livre de impostos para o boi gordo. Atualmente, o pecuarista está recebendo R$ 10,50 a mais por arroba na comparação com o início de fevereiro. Vale destacar que nas negociações vigentes existem ofertas de compra acima da referência para lotes maiores, com boiadas mais pesadas e mais padronizadas. A redução das vendas de carne provocou, tem sido contraponto, e provocou uma queda de 1% na cotação da carne com osso, o que pode retrair os compradores. Contudo, a demanda do carnaval e os dias a menos de compra podem ampliar o mercado do boi gordo. Bom, você viu aí que a arroba subiu em São Paulo, mas foi só em São Paulo que subiu? Vamos trazer preços para você, vamos dar aquele tradicional giro de todas as manhãs por todas as regiões do Brasil. Lembra, você sempre tem que destacar isso todas as vezes antes da gente pegar a estrada aqui para mostrar os preços para você, que essa cotação que você vai ver agora, ainda os dados são apurados pela Scott Consultoria e os preços são para uma boiada comum, à vista e estão livres de fundo rural. Vamos lá então, começando aqui pela região sudeste no meu telão para você acompanhar em casa, preços de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No Sudeste nós tivemos altas de R$ 3,00 em Araçatuba e também Barretos, no interior do estado de São Paulo. Tivemos altas também de R$ 2,00 em Belo Horizonte e alta de R$ 2,00 também no Triângulo Mineiro e alta de R$ 1,00 no norte de Minas. Vamos agora para a região sul que se manteve estável ao longo de toda essa semana, hoje teve movimentação. Alta de R$ 1,00 no Paraná e alta de 10 centavos no quilo pago em Pelotas e oeste do Rio Grande do Sul. Vamos chegando aqui para o lado do centro-oeste agora, que também apresentou um movimento de alta. Alta de R$ 1,00 em Goiânia e alta de R$ 1,00 no sul de Goiás. Vamos agora para a segunda tela do centro-oeste, com destaque para Mato Grosso, que apresentou também cenário de alta. Alta de R$ 4,00 em Cuiabá e norte de Mato Grosso, alta de R$ 2,00 no sudeste do estado e alta de 50 centavos no sudoeste do Mato Grosso. Vamos agora para o Nordeste. Nordeste que teve movimento também de alta, alta de R$ 2,00 no Maranhão. Encerrando o nosso giro pela região norte, o movimento também é de alta, alta de R$ 1,00 em Redenção, alta de R$ 1,00 em Marabá e também alta de R$ 1,00 no sul do Tocantins. Tivemos também alta de R$ 1,50 em Paragominas e alta de R$ 2,00 no norte do Tocantins. E você acompanha agora como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore ontem. Os dados também são apurados pela Scott Consultoria. Bom, a gente volta a girar o Brasil agora, mas para informar você sobre como ficou a relação de troca entre boi gordo, boi magro, bezerro e garrote. E a gente começa destacando para você informações do Mato Grosso do Sul, que tem o valor da arroba média aí de R$ 183,30. Então, levando-se em conta o boi gordo com 16 arrobas e meia, com o valor da arroba a R$ 183,30, a relação de troca ficou assim. Com o valor de um boi gordo, com o boi magro valendo R$ 2.400, o produtor compra aí 1,3 boi magro. Com o valor de um boi gordo, dá para comprar 1,6 garrote com o valor de R$ 1.920. E em relação ao bezerro, com o valor de um boi gordo, dá para se comprar 1,8 bezerro, que está valendo no Mato Grosso do Sul R$ 1.700. Vamos agora para Rondônia.
Rondônia que tem a arroba cotada aí em média a R$ 171,50. Então, com esse preço aí, levando-se em conta um boi gordo de 16 arrobas e meio, o produtor vai poder comprar 1,3 boi magro, que em Rondônia está cotado a R$ 2.160. Dá para também, na relação de troca, com o preço de um boi gordo, adquirir 1,5 garrote, que é cotado nessa região a R$ 1.900. E em relação ao bezerro, a relação de troca é de 1,7, já que o valor do bezerro lá é estimado em R$ 1.700. Vamos agora para o Paraná. O Paraná tem a arroba média registrada em R$ 188. Então a relação de troca é de 1,3 boi magro para o preço de um boi gordo, já que o boi magro nessa região está custando em torno de R$ 2.400. E com o garrote valendo R$ 1.950, com o preço de um boi gordo é possível comprar 1,6 garrote. E em relação ao bezerro, que tem custo médio de R$ 1.750, com o preço de um boi gordo, o produtor está comprando 1,8 bezerro. Vamos agora para o Mato Grosso. Mato Grosso tem arroba cotado em R$ 180 na média. Então, com o preço de um boi gordo, o produtor pode adquirir 1,3 boi magro, que nessa região está cotado a R$ 2.350. E com o preço de um boi gordo, em relação ao garrote, é possível comprar 1,6 garrote, que está custando R$ 1.950. Já em relação ao bezerro, que vale R$ 1.770, a relação de troca é de um boi gordo para 1,7 bezerro. Vamos agora para a Bahia. A Bahia tem o preço médio da arroba cotado em R$ 186,50. Então, com o preço de um boi gordo, é possível comprar 1,3 boi magro, que lá custa R$ 2.450. Com o garrote valendo R$ 2.000, a relação de troca é de 1,6 garrote para um boi gordo. Com o bezerro, a relação de troca é de 1,9, já que o bezerro por lá está cotado a R$ 1.650. Vamos até São Paulo agora, que tem a arroba mais alta desse giro aí. Na média, a arroba em São Paulo está custando R$ 200. Então, a relação de troca é de um boi gordo para 1,2 boi magro, que lá vale R$ 2.690. Em relação ao garrote, a relação de troca é de um boi gordo para 1,5 garrote, que está custando R$ 2.170. E em relação ao bezerro, a relação de troca é de 1,8 bezerro para um boi gordo, já que o bezerro lá está custando R$ 1.830. Você pode obter mais informações a respeito de relação de troca, também de cotação, sempre acompanhando a programação aqui do Canal do Boi e também o nosso portal sba1.com. Inclusive, é hora do nosso primeiro intervalo comercial nessa edição do Bom Dia. Eu faço um convite para você. Dê um pulinho no nosso portal, fique por dentro aí das novidades que a gente tem nas nossas plataformas digitais também. E se você quiser participar com a gente, a sua participação é extremamente bem-vinda. Como você pode fazer isso? Seja pelo Facebook, onde a gente está ao vivo também, seja pela nossa plataforma SBA Play ou pelo canal sba1.com. E claro, pelo WhatsApp que vai entrar aqui na sua tela já, ó, o 998631001. Fique por aí porque no próximo bloco nós vamos falar sobre uma erva daninha de difícil controle que está comprometendo as culturas de soja, milho e algodão no Mato Grosso. E eu deixo você com a previsão do tempo para a região Centro-Oeste. Volto já. Sete horas 20 minutos, estou de volta já e destaco para você que uma erva daninha de difícil controle pode comprometer as culturas de soja, milho e algodão. Foi identificada no Mato Grosso e mais está sob controle. Entretanto, é preciso ficar alerta, o pessoal do Mato Grosso aí que está acompanhando a gente. Acompanhe as informações aí na reportagem do Valdir Pacheco para que você não seja surpreendido por essa erva. Amaranthus palmeri é considerado uma planta que tem crescimento acelerado e compete com a cultura agrícola por água, nutriente, espaço, luz e CO2. Nos Estados Unidos, onde a ocorrência é mais comum, chega a causar queda de produtividade de 79% na soja, 91% no milho e 77% no algodão, conforme dados de pesquisas norte-americanas. As imagens do amaranthus que aparecem foram obtidas na internet, já que a ocorrência
ocorrência é rara e pontual em determinadas regiões de Mato Grosso. O Amaranthus palmeri foi identificado pela primeira vez no Brasil em 2015 em uma área de cerca de 10 mil hectares na região médio-norte de Mato Grosso. Desde então, uma força-tarefa liderada pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, pelo Ministério da Agricultura e a Embrapa Agrosilvio Pastoril, com apoio de universidades, vem atuando em diferentes frentes visando a contenção da praga, o estudo de formas de controle e a sua erradicação. Amaranthus palmeri é uma planta de difícil controle e a recomendação técnica é a rotação de culturas e a cobertura do solo como supressão. A nossa equipe esteve na sede da Embrapa Agrosilvio Pastoril e conversou com os pesquisadores doutora Fernanda Iqueda e o doutor Sidney Cavalieri da Embrapa Algodão. E segundo a doutora Fernanda, que tem acompanhado os estudos e observações feitas a campo, fala dos benefícios do consórcio do milho com a braquiária. Fizemos alguns estudos, um com a cultura do milho, outro com a cultura da soja e mais um outro com a cultura do algodão. Em todos esses estudos, a gente procurou avaliar a aplicação de herbicidas em pré- e pós-emergência com diferentes mecanismos de ação. Pensando em rotacionar, fazer realmente essa rotação de mecanismos de ação, que é uma prática recomendada, no caso, para se evitar novos casos de resistência a herbicidas, e também a consorciação do milho com a braquiária, com o intuito de também observar o controle cultural que pode ser obtido, né, com esse consórcio. Então a gente observou que a importância dele, né, embora não seja apenas o consórcio a gente teria em torno aí de 80% de controle, a inserção do milho mais braquiária na questão, assim, pensando naqueles produtores de soja e algodão, né, a inserção dela numa rotação de culturas desse consórcio seria importante também. Como resultado de esforços por parte dos órgãos de fiscalização e da colaboração efetiva das propriedades identificadas na espécie, o programa foi eficiente, embora a espécie ainda não possa ser considerada erradicada. O Amaranthus palmeri é considerado uma planta exótica e agora chegou no Brasil a partir de 2015. Aquela infestação inicial ela reduziu substancialmente. Então nós tivemos até recentes relatos de colegas aí, mostrando que a densidade de plantas, número de plantas por metro quadrado, reduziu muito, mostrando o excelente trabalho dessas instituições, principalmente o INDEA. E não há relatos até agora de que o problema está se alastrando, né, se disseminando ainda mais. O trabalho, conforme comentado, ele foi focado pensando em 2 sistemas de produção. O primeiro com o sistema soja-algodão, bem típico do estado, e o sistema soja-milho. No caso do sistema soja-algodão, nós trabalhamos com combinações de herbicidas, pensando em diferentes mecanismos de ação, focando principalmente nos herbicidas em pré-emergência, que tem residual no solo. Daí então a importância aí de controle dos fluxos de emergência, né? Porque assim como as outras invasoras também, o Amaranthus palmeri, a germinação é escalonada no tempo. Então nós temos que ter um efeito de controle dentro do ciclo da cultura. Nós observamos que quando o herbicida glufosinato de amônio ele é inserido no sistema com algodão, o controle é quase 100%. Pensando mais num sistema soja-milho, onde o milho antes da soja ele é consorciado com braquiária, um consórcio pensando no capim marandu, no qual somente com o estabelecimento dessa espécie junto com o milho consorciado nós obtivemos cerca de 80% devido à supressão de plantas daninhas. Com o objetivo de erradicá-la, resultou na necessidade de capinas manuais das plantas escapes para evitar a disseminação, especialmente via sementes. Então, só que esse controle com capina deve ser realizado assim de forma criteriosa, digamos assim. Ele deve ser feito, a capina deve ser feita rente ao solo, porque se você cortar a planta tipo a 3
a 3 ou 15 centímetros, ela consegue se restabelecer, porque ela rebrota e depois cresce normalmente e produz sementes, né? Existem já estudos que mostram isso. E a questão do cuidado na limpeza do maquinário. O Amaranthus palmeri chegou no Brasil, acredita que seja por conta de trânsito de máquinas importadas dos Estados Unidos, que colheram áreas infestadas com a invasora e trouxe consigo o problema da resistência. Então, o Instituto Mato Grossense do Algodão, por meio de um projeto de resistência de plantas daninhas, eles identificaram primeiramente resistência a glifosato nas plantas de Amaranthus palmeri e depois verificaram que era um problema de resistência múltipla, além do glifosato com inibidores da ALS. Daí então é importante frisar a importância de limpeza de maquinário quando a gente pensa em resistência, porque uma forma tradicional de aparecimento de resistência numa área é por meio de pressão de seleção, quando você aplica um mesmo herbicida, safra após safra, continuamente. Entretanto, se por exemplo, eu alugo uma máquina, vamos citar um exemplo aqui no Brasil, né? Capim amargoso. Se eu alugo uma máquina que colheu áreas de soja infestadas com capim amargoso, com resistência a glifosato, trago para o Mato Grosso em áreas novas, eu posso estar favorecendo, né, a disseminação da resistência, exatamente porque não houve um critério em termos de limpeza de maquinário. Então, falando do Amaranthus palmeri, a forma que apareceu no Brasil, acredita que seja por conta de trânsito de máquinas oriundas dos Estados Unidos, contaminadas com sementes da invasora. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, se você quiser saber mais informações sobre o Amaranthus palmeri, no portal da Embrapa Agro, Silvo e Pastoril, você encontra bastante informação por lá, tá? Bom, o desmame, que consiste na separação do bezerro da vaca e interrupção da amamentação, ocorre para dar o destino correto para esses animais. Ou seja, iniciar a fase de recria ou comercialização, além, claro, de favorecer a vida reprodutiva na matriz. E o manejo adequado dos animais nesse momento é fundamental para reduzir as perdas na produção e melhorar o desempenho futuro dos animais. Para isso é importante escolher o melhor momento e a forma correta de realizá-lo. Vamos saber mais informações sobre este assunto acompanhando a reportagem do Gustavo D'Angelo. Considerado um dos momentos mais críticos da pecuária, o desmame é um período de estresse, tanto para o bezerro quanto para a vaca. Sobre esse assunto, eu converso agora com o médico veterinário Arthur Araújo. Doutor, qual o melhor momento, então, para fazer o desmame e o que deve ser levado em conta? Bom, a idade do desmame vai depender do tipo de cultura. Uma pecuária de leite, um desmame mais precoce. E a pecuária de corte, o desmame é mais prolongado, aí, com 8, 10 meses, dependendo também do peso do animal e do material genético para o que você quer esses animais, entendeu? Quais são as alternativas para desmamar os bezerros de forma menos traumática? O que a gente pode melhorar é manejo humano, né? Evitar barulho, evitar trauma físico nos animais, evitar um ambiente de estresse, né? O momento do estresse da desmama não tem como a gente evitar, porque é uma separação traumática psicológica, né? E os cuidados sanitários também são muito importantes nessa fase, né? Interessante o produtor procurar um médico veterinário para fazer o manejo sanitário, porque é importante uma desverminação, a vacinação, a aftose, a brucelose e outras vacinas que devem ser feitas, algumas no momento da desmama, outras no pós-desmama, no pré-desmama. Então, tudo isso aí tem que ser orientado e deve ser feito, e é importante, sim. Tá certo, doutor. Obrigado pelas informações. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Bom, tá chegando mais uma paradinha por aqui, é hora de você conhecer aí tecnologias, empresas parceiras aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Mas não vai embora não, hein? Se quiser participar com a gente, pega o telefone, escreva sua mensagem, mas fica por aí, porque no próximo bloco eu trago informações importantes para você que está sempre em busca de bons negócios. Tem participação ao vivo dos estúdios da Ricardo Nicolau Leilões, lá em Sinop. O pessoal vai destacar aí
os próximos eventos da agenda desta leiloeira, que sempre vem aqui participando da nossa programação, trazendo aí excelentes oportunidades para você. Eu vou para o intervalo, mas antes deixo você aqui com o tempo e temperatura para a região sul do país. Volto já. Sete horas 32 minutos, hora de bons negócios aqui no Bom Dia Produtor. Como eu adiantei antes do intervalo comercial, para você que está sempre ligado aqui na nossa programação, em busca de oportunidades, chegou a hora, é hora da gente dar aquela viajada sem sair do lugar, né? É hora de levar você comigo até Sinop, até o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, lá no Mato Grosso. E vamos bater um papo com o meu xará Adriano Filho, que já está aqui, está com a cara de cansado hoje, né? Sexta-feira, semana inteira pulando cedo, que nem nós aqui. Chega na sexta-feira, a coisa desanca, né, parceiro? Mas nem por isso você vai deixar de trazer bons negócios aqui para o pessoal que está acompanhando o Bom Dia Produtor, né? Chega para cá, bom dia. Bom dia para você, meu amigo Adriano Faleiros, bom dia aos amigos que estão nos acompanhando. Muitas vezes o corpo da gente fica meio cansado, né? Mas o espírito jovem, rapaz, vem bombando aí, viu? Quero lembrar a você que no dia 1º de março vem chegando o Integra Nortão. A oportunidade para você que está acompanhando a gente fazer a comercialização dos seus animais, a comercialização do seu rebanho. Integra Nortão que é presencial, acontece na Acre Norte em Sinop. 13 horas Mato Grosso, anota bem a hora, hein? 13 horas Mato Grosso, 14 horas Brasília, transmissão do Canal do Boi. Se você não puder vir até a Acre Norte, né? Acompanhe o leilão pelo Canal do Boi. Será transmitido pelo Canal do Boi à sua inteiríssima disposição. Mas para você que está na região, que puder vir, eu faço o convite para você que venha, que faça parte desse evento, né? Um leilão presencial sempre é muito bom para a gente ver, rever, fazer novas amizades, conhecer o povo, né? E aí ainda vai ter aquele almoção que realmente é um show ajeitado demais da conta. Nós estamos preparando muitas novidades ali no Tatersal de Leilões da Acre Norte. Então eu faço o convite para que você venha, não fique de fora, não perca um evento desta magnitude como é o Integra Nortão. E para você que às vezes fica acompanhando a gente e pensa assim, mas esse negócio de leilão, será que compensa vender em leilão? Será que não compensa? Quais que são os prós, né? Quais que são os contras? Quais que são as dificuldades que eu tenho? A questão é a seguinte, o leilão é uma técnica, até a gente estava conversando aqui ontem na Ricardo Nicolau, e o leilão acaba sendo uma técnica bastante difundida em todo o mundo, porque com o mesmo produto, você consegue o melhor valor agregado em leilão, porque você tem vários lances, você tem várias disputas, você tem diversas pessoas querendo o mesmo produto. Consequentemente, a gente consegue o maior valor agregado da mesma. Essa que é a grande sacada do leilão. Para você que é investidor, você consegue comprar volume em leilão. Você não precisa ficar andando de fazenda em fazenda, batendo em porteira, aí junta 5 animais aqui, junta 10 aqui, então fica mais difícil, fica mais complicado. Então você consegue comprar volume e, claro, com a certeza, com a chancela da Ricardo Nicolau Leilões. Para o Integra Nortão, nós já estamos agendando as nossas filmagens, já estamos organizando tudo. Lá em Juína, o nosso escritório, lá em Juara, nosso escritório está à sua inteiríssima disposição. Quem está lá é o Sandro Barão, que traz para a gente mais informações desse bate-papo. Acompanhe. No dia 1º de março, agora às 13 horas, transmissão do Canal do Boi, nós temos o Integra Nortão. O pessoal de Juara também está convidado demais da conta. Quem ali quer comercializar os animais também está convidado, né? Está convidado, já estamos fazendo o agendamento das captações, o Integra Nortão. Se precisar, pode entrar em contato com nós pelo 3556-3710 ou se não, direto no meu celular, 99639-7765. E estamos fazendo o agendamento para programar as filmagens. Quem está assistindo a gente agora, às vezes fica pensando assim, eu acho que esse negócio de vender em leilão, eu acho que é meio complicado, eu acho que é meio difícil. Então conta para o pessoal que está acompanhando a gente agora, para aquele amigo pecuarista que sempre sonhou, fica assistindo os nossos leilões e fica pensando assim, nossa, como eu queria colocar o meu gado desse jeito, né? É fácil, Sandro? É muito fácil. Tem pessoas que têm uma preocupação assim, mas eu vou ter despesa. Não, pelo contrário, ele não vai ter despesa. Ele só vai fazer o agendamento, a despesa é total da leiloeira, vai lá, vai filmar o gado, vai ajudar a apartar, vai marcar,
não tem despesa nenhuma da parte do produtor. Questão de como é difícil vender, não é difícil. Ele tem lá 3, 4 compradores, nós temos uma carteira imensa de compradores, então é muito mais fácil vender no leilão, agregar valor, do que vender particular. Perfeito, meus amigos. Está vendo aí o recado do Sandro Barão, lá do escritório de Juara. Sandrão, então vamos fazer o seguinte, para a gente finalizar, eu quero que você faça o convite para o amigo que está acompanhando a gente agora, para o Integra Nortão, já para fazer a filmagem, já para deixar tudo no jeito, ou então só para vir comparecer, vir comer um churrascão aqui com a gente, né? Então, quem tiver interesse, vamos participar, pode estar entrando em contato com nós, ou até mesmo no escritório de Sinop, com a leiloeira, deixa agendado e vamos participar. Se não puder participar agora, filmando ou comprando ou vendendo, mas vamos participar do evento, vem prestigiar, vamos comer um churrasco com nós, tomar um café, toma as ordens. Perfeito, pessoal. Reforçando o convite, Integra Nortão, dia 1º de março, às 13 horas, transmissão do Canal do Boi. Tá aí informações do nosso Integra Nortão, que acontece no dia 1º de março, a transmissão do Canal do Boi, aqui na Acre Norte, em Sinop. As filmagens já estão a todo vapor. Por que eu estou falando filmagem no evento presencial? Porque nós teremos 1000 animais no recinto, mas nós estamos aí com a expectativa de uns 5, 6, até 7 mil animais filmados. Então já deixa tudo no jeito, a nossa equipe já está a todo vapor para melhor atender a você, amigo pecuarista. Vem com a gente também para este evento, para este Integra Nortão. E claro, nosso telefone 6635320077 está à sua inteiríssima disposição. Nosso escritório de Juara também, Alta Floresta e aqui em Sinop também a todo vapor. Inclusive a Jane já está ali até de braço cruzado esperando para caprichar naquele cafezão preto para nós, viu? Pensa num café forte demais a conta, até porque em casa de gente forte não se toma café fraco, não é verdade? Nossas mídias sociais também à sua inteiríssima disposição, nosso Facebook, Instagram e também o nosso site, ricardonicolauleilões.com.br. Fique à vontade, divirta-se, acompanhe, não precisa ter moderação lá nas nossas mídias sociais. Deixe a sua mensagem, converse conosco, curta, siga, fique à vontade. A Ricardo Nicolau Leilões está à sua inteiríssima disposição. Meu amigo, meu compadre Adriano Faleiros, desse jeito eu encerro a minha participação. Agradeço demais a conta pelo espaço que você sempre cede aí pra gente. Um forte abraço para você e, claro, excelente final de semana. Abraço! Valeu, Xará. Um grande abraço para você também. Sempre um prazer receber vocês aqui. Um excelente final de semana. Segunda-feira estamos juntos de novo. Até lá. Tchau, tchau. Bom, destaque para você, mais uma grande oportunidade de negócio, principalmente para você que é investidor. O Canal do Boi Fazenda traz agora uma oportunidade de aquisição de uma área retroportuária em Garuva, lá no estado de Santa Catarina. Está situado em um ponto estratégico, com capacidade de atender até 5 portos no raio de 90 quilômetros. Esta área está pronta para ser edificada, tem as autorizações, licenças liberadas e atualizadas e ainda a possibilidade de receber incentivos fiscais e municipais. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o repórter Vinícius Souza. Com a recuperação financeira do Brasil, as oportunidades de investimento estão surgindo cada vez mais. A expansão comercial do país também tem apontado recuperações. Um dos exemplos é o Porto de Itapoá, localizado no litoral de Santa Catarina. O Porto de Itapoá foi inaugurado em 2011 e recebeu um complexo anos depois. Isso provou e movimentou ainda mais a economia e o trabalho aqui na região. Além disso, a prova de que o Porto vem dando certo é que nos últimos anos ele ocupava a 9ª colocação entre os portos com maior agilidade no Brasil. E hoje eles estão na 3ª colocação. A importação, na verdade, o bom da importação é que nós também estamos importando muitos equipamentos, inclusive fábricas. Nós fazemos aqui a recepção de fábricas inteiras que são instaladas desde o Mato Grosso até aqui o Paraná, Santa Catarina. A importação faz com que a nossa indústria também consiga se equiparar ao mercado global, onde nós que somos clientes finais, somos consumidores finais, podemos ter um produto de última linha, um produto update pelo mercado internacional.
E é justamente nessa área com alto potencial de investimento que nós temos uma propriedade pronta para receber a instalação retroportuária, um espaço destinado ao armazenamento de cargas que vão ser embarcadas ou desembarcadas no porto. A localização é estratégica, apenas 34 quilômetros de Itapoá, nas proximidades da BR-101, em Garuva. Esta área está localizada a 1 quilômetro mais ou menos da rodovia do acesso ao porto de Itapoá, a 5 quilômetros do centro de Garuva e 7 quilômetros da rodovia BR-101. Estamos entre as duas cidades maiores do estado, que é Curitiba, do estado do Paraná, a maior, e Joinville, que é a maior de Santa Catarina. O prefeito da cidade explica por que Garuva é uma região pronta para receber investimentos desse porte. A Garuva hoje é uma das cidades da região norte, só perde para uma cidade que chama Campo Alegre, a cidade que mais gera emprego per capitamente. Hoje a gente consegue entregar com rapidez os licenciamentos ambientais, uma grande dificuldade do investidor de se instalar hoje no nosso país, é a questão ambiental, então isso a gente consegue entregar com rapidez e prometendo sempre diminuir a burocracia, né? Chegou a hora de alavancar seus investimentos, todas as legalizações em dia, pronta para receber a instalação retroportuária. Entre em contato conosco, temos uma ótima proposta para você. Tá aí, essa área retroportuária você pode obter mais informações também e acompanhar outros vídeos que foram produzidos por lá, acessando sba1.com/fazendas. E agora eu trago para você tecnologia de uma grande empresa parceira aqui do Canal do Boi, que é a CSJ, que traz para você informações sobre uma mini fábrica de ração que pode incrementar muito a produção do seu negócio. Acompanhe aí. O produtor de leite está sempre pensando em como aumentar a produção. A gente sempre fala em lucratividade em centavos por litro de leite, né? Ter ração de qualidade e sempre na hora são algumas das possibilidades que a mini fábrica de ração CSJ oferece. Com a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, o produtor de leite pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. O equipamento é compacto e qualquer pessoa pode operar. Primeiro, coloque na moega os insumos como milho e farelo de soja, por exemplo, que vão direto para o moinho. Depois, acrescente os núcleos. Os componentes são levados para o misturador. Tudo isso é muito rápido. Leva em média 15 minutos por batelado. Agora é só ensacar de acordo com sua necessidade. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Mini fábrica CSJ de 1.000 quilos. Te ajuda a reduzir tempo e dinheiro. Bom, e às 7 horas e 44 minutos eu faço mais uma parada, mais um break aqui nessa edição do Bom Dia Produtor, para que você possa conhecer aí outros parceiros que a gente tem além da CSJ. Mas vou pedir para você, principalmente você que gosta de um peixinho, né, ou que está assim, interessado aí em começar talvez uma atividade voltada com a piscicultura, no próximo bloco eu vou te trazer informações sobre o mercado de peixes no Brasil. Você viu a gente abrindo essa edição aqui falando desse assunto, os números são importantíssimos, são substanciais, tem a possibilidade de exportação se abrindo para outros mercados em várias partes do mundo. Mas eu vou te trazer todas as informações depois do intervalo comercial, portanto, se você tem interesse nesse assunto, fique por aí, não sai daí não. E antes do intervalo eu deixo você, claro, com a previsão do tempo, e dessa vez é para a região norte. Eu volto já. Bom dia, produtor, está de volta. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos aqui ao vivo levando as primeiras informações do agro para você nesta sexta-feira. E mais uma vez eu agradeço demais a sua companhia e o carinho da sua audiência. Bom, como eu destaquei para você antes do intervalo comercial, nós vamos falar sobre pescados a partir de agora. O consumo ainda do brasileiro em relação ao pescado ainda é pouco. São menos de 10 quilos de peixe por ano. Mas o consumo está crescendo quase 10% ao ano no Brasil.
Mas o mercado do pescado tende a crescer cada vez mais, pois hoje o preço tem preço, né, de pescado para competir com a carne de frango nos supermercados. Pelo menos essas informações foram passadas pelo Francisco Medeiros, que é diretor da Peixe BR. A Peixe BR, que reúne produtores, frigoríficos e indústria de rações e de produtos veterinários voltados para a produção de pescado, luta para estimular a produção e o consumo de pescados no Brasil. Francisco Medeiros esteve na Bolsa Brasileira de Mercadorias com Walter Puga Júnior e confirmou que o Brasil já exporta até peixe para muitos outros países. É legal essa entrevista, te convido para você acompanhar, tem dados bacanas para você aí. Eu volto já, hein? Fica por aí. O mercado de peixe cresce no Brasil e crescem também as nossas exportações, embora ainda sejam muito pequenas, né? O Brasil não tem como tradição exportar peixe. Mas eu tenho aqui ao meu lado Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR, diretor executivo da Peixe BR, que vai explicar por que o peixe ainda patina no mercado brasileiro. Francisco, obrigado por ter vindo. Vamos lembrar que com essa demanda da Ásia, da China, crescem as vendas de carne bovina, crescem as vendas de frango e de suíno. Mas de peixe ainda estamos engatinhando. A gente tem condição de ser exportador de peixe para o mundo? Bom, primeiro agradecer pela entrevista, claro que temos, porque hoje no mundo é o país que tem as melhores condições para se transformar no principal player mundial de produção de peixe. Porque o fator de estrangulamento na produção de peixe chama-se ração. E nós temos os grãos mais baratos do mundo para se produzir ração. Então, isso é uma questão de tempo, é uma questão de destravar algumas trancas que a gente tem, principalmente com o setor público, seja estadual ou federal, e segundo, o empresário aprender a lidar com esse mercado externo, que isso já está acontecendo de forma bastante significativa. Nós tivemos um aumento na exportação de peixe brasileiro, mas ainda é muito pequeno. A perspectiva é muito grande? Muito grande. A Peixe BR vendo essa oportunidade e necessidade. Por quê? O mercado brasileiro de pescado, de consumidor, ele cresce na faixa de 10% ao ano. Já está na faixa de 2 dígitos. Perto de 2 dígitos. Perto de 2 dígitos, ou seja, é um incremento fantástico, mas a gente ainda consome muito pouco peixe. A gente consome menos de 10 quilos por habitante ano. E como a capacidade do investidor, do produtor de peixe, da indústria de peixe é maior do que a do consumo interno, nós começamos em 2018 para 2019 um trabalho visando o mercado externo. A primeira ação que nós fizemos foi a ação de implantação do drawback para tilápia. Ou seja, essa ação permite que o produtor compre insumos para a produção, tipo ração, vacinas, medicamento, embalagem, sem os impostos federais. Isso dá ganho de competitividade. E em função disso que nós implantamos no final de 2018, o incremento nas exportações brasileiras de peixe de cultivo, principalmente tilápia, em 2019 já foram muito significativos. Percentualmente nós crescemos muito. Agora, o Brasil não é um exportador tradicional de peixe, mas é importador. Exato. O mercado brasileiro ainda precisa de mais peixe? Precisa trazer peixe de outros países? Precisa. E esse aumento na produção que nós tivemos o ano passado já refletiu na redução da importação. Ou seja, ano a ano nós estamos importando menos peixes, exatamente porque nós estamos produzindo mais peixe. E peixe especificamente de cultivo, porque nós temos no caso da pesca uma estabilização, em alguns locais uma queda na captura, e no caso da piscicultura um crescimento ano a ano, que é exatamente aí que nós vamos crescer e é exatamente aí que nós vamos reduzir nossa demanda de importação. A perspectiva para o Brasil é boa quando falamos de exportação de peixe? Porque hoje o Brasil é um grande exportador de carne bovina, carne de frango, carne suína também, embora haja um grande consumo interno. Mas o brasileiro não está muito acostumado ao consumo de peixe, né? Os outros países consomem muito mais? Muito. Nós falamos aqui que a gente consome algo em torno de 9,7, 9,8 quilos habitante ano. A média mundial é 20 quilos. Então nós estamos muito aqui. Só para você ter uma ideia, a África, o continente africano consome mais peixe do que nós. Então, a nossa média é muito baixa. Por isso que nós temos muito como crescer dentro do próprio mercado interno. Hoje, se você for nas redes de atacarejo, né, você vai encontrar tilápia, você vai encontrar tambaqui, competindo em preço com frango. Pode hoje vistoriar. Ou seja, o setor cresceu, ganhou competitividade e cada dia mais nós estamos participando mais do prato do nosso consumidor no Brasil. Nós temos um encarecimento da carne bovina.
um encarecimento da carne de frango e um encarecimento da carne suína por conta da demanda externa das nossas exportações. Peixe seria uma proteína a competir em preço mais barato no mercado brasileiro? Seria em termos de competitividade, sim. Vou dar um exemplo para você. Às vezes a pessoa vai no mercado e fala, olha, o peixe é muito caro. Mano, depende do peixe que você está comprando. Tá? Hoje nós encontramos tilápia e tambaqui inteira, seja fresco ou congelado, nas redes de supermercado do Brasil, na faixa de R$12 o quilo. Encontramos às vezes até mais barato. Aqui mesmo em São Paulo, mês passado, tinha mercado vendendo a R$9 a tilápia fresca inteira. Isso é um preço competitivo. Agora, se você quer comprar um filé picanha, aí você vai pagar algo na faixa de R$30 a R$35 o quilo. Então nós temos condições sim de competir inclusive com preço. Se nós pegarmos um corte de tilápia, hoje chama-se posta de tilápia. A posta de tilápia nas redes de atacarejo hoje, ela compete com os cortes de frango, com coxa de frango, sobrecoxa de frango, coxinha do meio de asa. Então o peixe está sendo opção, com uma vantagem que é a questão da saúde, né? Você vai no médico, o médico passa uma receita e peixe embaixo para você comer. Então esse é um fator extremamente importante para o mercado de peixe. O homem do campo, o homem do agronegócio, ele não tem intimidade ainda com criação de peixes. Não. Isso cresce no Brasil? Qual é a perspectiva desse homem do agronegócio vir para o peixe? Essa perspectiva é muito boa e a gente trabalha na associação, na Peixe BR, para isso. Agora, o perfil do peixe é um perfil muito parecido com o frango. Ele se parece mais com frango do que com boi. Por quê? Porque para você ser competitivo hoje na produção de peixe, você tem que ser altamente profissional. Você tem que estar tendo conhecimento do negócio, seja a parte econômica, a parte de manejo, comprar insumos de qualidade, material genético bom. Essa é a verdade, tem que se preparar. Não aceita mais amadores. Não tem amadorismo. Não tem amadorismo. Então hoje você encontra pessoas que falam, não, o peixe me deu prejuízo. Você encontra pessoas que falam, o peixe me dá dinheiro. Os dois são corretos? Depende do formato que você encara. É a proteína que mais vai proporcionar e está proporcionando investimento nas próximas 2 décadas no Brasil. Vai ser o peixe. A rentabilidade do peixe é boa para o produtor rural? É muito boa, desde que ele esteja estruturado. O que é estruturado? Nós temos hoje 3 características na cadeia de produção do peixe. Nós temos o integrado, que é aquele da cooperativa que ela fornece os insumos. Nós temos o verticalizado, que é aquele que tem o frigorífico, tem a produção e o frigorífico, ele vende direto para restaurante e supermercado. E nós temos o independente, que é o que produz e vende. Esse independente hoje, independente de que ele se for pequeno, médio ou grande, ele necessita verticalizar ou se integrar, porque o integrado e verticalizado está se tornando muito competitivo no mercado. Então, é um nível de profissionalismo que há necessidade de ser feita urgente para que a cadeia continue crescendo. E está crescendo. Se você observar as principais plantas e os principais expansão na produção, ela é maior no peixe do que nas outras proteínas. Agora, todos esses dados consolidados sobre o mercado de peixe saem agora no 4º anuário da Peixe BR. Nós temos esta semana o lançamento do 4º anuário. O que há nesse anuário, que aliás é um anuário distribuído gratuitamente, não? Ou seja, pode entrar na internet e abaixar. O objetivo é esse, é tornar públicas as informações. Quando da criação da Peixe BR, uma das maiores dificuldades que nós encontramos era de não ter dados. A gente não sabia quem somos, né? E aí nós começamos a trabalhar incessantemente nisso. Hoje é o principal fonte de informação precisa sobre o setor. Temos parceiros importantes no anuário, o principal dele é o Sindicações. Temos as associações estaduais, temos os principais frigoríficos, temos as empresas que produzem vacina, porque eles geram indicadores de quanto que está sendo produzido e do mercado. Temos as empresas de extensão e assistência técnica dos estados que contribuem. Então é um trabalho feito com muitas mãos, com muita responsabilidade. E com isso a gente começa agora no 4º anuário, verificar o movimento no Brasil inteiro. Porque um dado importante que você vai encontrar no anuário, além dos dados gerais, seja de mercado interno e mercado externo, nós fazemos um raio-x de estado por estado.
Então eu pego um estado como o Paraná, identifico quanto de tilápia que produz, quanto de peixes nativos produz, eu identifico o crescimento, identifico quais os problemas, quais as vantagens, quanto que o Estado está captando de dinheiro para o setor, ou seja, nós temos uma análise de Estado por Estado, que é exatamente para nortear esse investidor que nós estamos falando, que deseja entrar no negócio, sabe? Além disso, nós falamos das oportunidades que tem no Brasil hoje para o investidor. Uma das principais oportunidades hoje, que está lá no anuário, é importante, chama-se Águas da União. São os lagos das hidrelétricas, que tem uma legislação própria, onde o investidor, pessoa física ou jurídica, pode solicitar um pedaço de água para produzir peixe. Uma fazenda. Uma fazenda de água. Sem ele necessitar ter um palmo de terra. Ele pode ser do Rio Grande do Sul e pedir uma água no Ceará para produzir. Isso pouca gente conhece. Somente nesses lagos da União, onde a Agência Nacional de Água já autorizou a criação, nós temos capacidade de produção de 4 milhões de toneladas. Ou seja, tem área para crescer. E oportunidade para investimento. Bom, você acaba de ouvir Francisco Medeiros, diretor executivo da Peixe BR. O anuário sai e os dados estão consolidados neste 4º anuário da Peixe BR sobre o mercado de peixe como um todo, perspectivas e o avanço no Brasil. Detalhes você tem no anuário. Agradeço sua presença aqui. Voltamos com vocês em Campo Grande. Bom, você pode rever essas e outras entrevistas acessando o nosso canal lá no YouTube também, tá? Você procura lá o canal do Boi no YouTube e também, logo mais, esse programa estará na íntegra disponível para você também na página do canal do Boi no Facebook. Aliás, estamos ao vivo também lá pela página do Facebook. Se você precisar sair aí, for para algum lugar, não quiser perder o programa, leve a gente no seu smartphone aí com você. Bom, agora nós vamos conhecer as soluções em genética da Semex. A Fazenda Eldorado, localizada em Pissarras, no Pará, utiliza as tecnologias da Semex para aumentar a produtividade do rebanho. E a gente foi lá conferir. Acompanhe aí. $10 mil vacas, 3 fazendas, 15 mil inseminações artificiais por ano. Esse é o atual cenário do Grupo Bopil. E é na Fazenda Eldorado, no município de Pissarras, no Pará, que nossa equipe desembarca no dia de hoje. Há 9 anos, o grupo iniciou os trabalhos com o IATF, com foco nos sistemas de cria, recria e engorda. E desde então, conta com todo o auxílio da equipe da Regional Semex Marabá. Logo no 2º ano, a gente já optou pela ressincronização, por alguns motivos que ela vem contribuir com esse quesito que a gente pensa, que é a redução da estação de monta e produzir o máximo de bezerros possíveis melhorados. Então, hoje a gente consegue chegar em torno de 70% por aí das prenhezes na fazenda advindas de inseminação, ou seja, na primeira IATF ou na segunda, né? Então, o foco maior da utilização da Resync foi encurtar essa estação, não ficar dependendo de vaca manifestar cio por conta própria e também melhorar o máximo possível das próximas gerações. O ATF começa em dezembro, vai até maio, mas a intenção é de encurtar mais a aparição, né? Para controlar, para ficar melhor. Ao longo dos anos de parceria, a propriedade investe no melhoramento das matrizes e hoje também foca em muita precocidade sexual e maternal na raça Nelore e em altíssimos pesos a desmama e ao ano na raça Angus. Trabalho que é realizado com touro Semex e vem garantindo muito mais resultados no campo. Para nós no Nelore foi o Jobim, né? Que está aí com um grande destaque e por sinal a gente está gostando muito dos bezerros, né? E no cruzamento a gente está com o Easy Decise, né? Que bezerrada está aí para desmamar e a gente está gostando muito. E o Dimenso também, é um touro que a gente tem admirado muito os bezerros dele. O ano passado foi o Mountain Top, né? Um touro que desmama bem pesado, né? E, por sinal, vai começar a sair boi agora dele, né? Com 22 meses, e eu acredito que a gente atinge uma média de peso aí de 580 quilos ele a pasto. Resultados que vêm crescendo ano após ano.
e que você também pode ter na sua propriedade. Ligue já para 47-3231-0400 e saiba como garantir genética Cemex para o seu rebanho. Bom, vem mais um intervalo comercial chegando por aí. Mais uma oportunidade para você ficar por dentro aí de tecnologias, de empresas parceiras e também sobre a nossa agenda de leilões. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a produção de laranja no cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais, que deve ser menor nessa temporada. E você fica agora com a previsão do tempo para a região Nordeste. Volto já. Quase 4 minutos já, a gente está de volta. E a produção de laranja do cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais deve ser um pouco menor nessa temporada. Foi o que apontou a 4ª pesquisa da estimativa de safra divulgada recentemente pela Fundecitrus. E quem tem os dados apurados sobre este assunto é o repórter Gustavo D'Angelo. A 4ª pesquisa de estimativa de safra de laranja 2019-2020 no Parque Comercial Citrícola de São Paulo e Minas Gerais aponta queda de produção para 384.870.000 caixas de 40 quilos e 800 gramas, 0,11% abaixo da estimativa de dezembro de 2019 e 1,03% inferior à primeira estimativa de maio de 2019. O peso médio das laranjas é de 155,5 gramas. Do total, aproximadamente 26.850.000 caixas devem ser produzidas no Triângulo Mineiro. No comunicado, o Fundecitrus explica que essa queda na produção foi motivada pelo volume de chuvas abaixo da média no acumulado desde o início da safra até janeiro de 2020. E também ao greening, pior doença da citricultura mundial. O levantamento é feito pelo Fundecitrus em parceria com universidades públicas. A estimativa é considerada oficial para a safra de laranja na região brasileira, principal polo mundial produtor de suco. O Fundecitrus divulgará os dados do fechamento da safra 2019-2020 de laranja em 9 de abril. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Bom, e hoje, sexta-feira, a gente está chegando ao fim da série de reportagens que o repórter Daniel de Paulo e o cinegrafista Gerson Oliveira realizaram para mostrar um pouco sobre o projeto Doma, que ajuda vaqueiros na iniciação e convivência com potros e potras chucros. Hoje o professor Borba conta para a nossa equipe um pouco do que é mais importante nesse relacionamento do homem com o animal e como é possível antecipar uma boa convivência com a tropa na fazenda. Acompanhe aí. Domar, iniciar um animal, ou esse projeto Doma que o Borba realiza em várias propriedades, grandes empresas agropecuárias, não daria para a gente contar numa reportagem só ou num documentário pequeno. Isso deveria levar horas e horas e dias, porque tem muitos detalhes que a gente ouve e depois a gente enxerga no campo. Mas tudo depende de algumas etapas que são fundamentais. A primeira delas é você se apresentar. É igual conquistar uma mulher, mais ou menos isso? Igual conquistar um amigo, né? Você tem que ser simpático. Até falo para eles, se eu tratar vocês que nem vocês tratam os animais, amanhã vocês chamam o patrão e falam para me mandar embora, porque vai falar, esse cara é muito sem educação, nós não vamos aguentar ele aqui. Então, vamos começar a prestar atenção nessa história de como é que a gente está lidando com eles, quer dizer, que tipo de resposta eles estão dando para a gente, né? Então, por exemplo, resposta, quando estou trabalhando com um cavalo, resposta significa que vem acompanhada de um pensamento e de respeito. Reação vem acompanhada do instinto de autopreservação e desrespeito. Sempre quando for se aproximar pela primeira vez de um animal, por exemplo, nessa situação. Não precisa ser a primeira vez, em qualquer vez. Mesmo depois de conquistado. Claro, lógico. O cavalo é predado. Então, se você chegar nele de qualquer jeito, né, ele pode se assustar. Né? O que a gente conversa muito é isso, né? O grande problema é quando sai uma ema debaixo do cavalo da gente no meio do pasto. Por isso que tem uma das frases é isso, confiança é estar preparado para o imprevisível. Tem cavalo que, por exemplo, fica perto de uma locomotiva soltando um monte de vapor sem se importar nada e se assusta com um papelzinho de bala no chão. Então, isso tudo faz parte da vida deles, né? E eu tenho que me ajustar a isso. E a partir do momento que você começa
a entender como, o significado e a importância da preservação para eles, você começa a ter atitudes que possam fazer sentido para eles. O animal ele sente a segurança quando essa segurança vem de imediato ou ele leva um tempo para ter essa segurança? E essa segurança, ela perdura? Então, o cara que inventou tudo isso, que chama Tom Dorrance, ele tinha uma empatia com os cavalos, assim, enorme. Os cavalos se sentiam muito bem. Todo mundo que trabalhou com ele, todo mundo que teve com ele, teve com ele trabalhando com o cavalo, ficava assustado de ver as coisas que ele conseguia com os cavalos e com a rapidez. E muitas vezes não era rápido, muitas vezes demorava muito tempo, né? Esses caras todos que eu estudo falam assim, o Ray Hunt falava isso, que é o melhor aluno do Tom Dorrance, ele falava assim, o único cara que é igual ao cavalo é ele, Tom Dorrance. Nós todos somos abaixo. Então, se você enxerga, se você escuta, quando eu escuto um cara xingando um cavalo, ou xingando uma vaca, eu tenho certeza absoluta que essa vaca ou esse cavalo colocaram esse cara numa sinuca de bico que ele não consegue sair. Ou seja, esse animal foi mais esperto que ele. E ele não percebeu isso? Pois é, mas ele só percebeu depois que ele está na sinuca, e daí ele começa a xingar o animal. Chutar, e bater, e fazer tudo, porque ele ficou ofendido com aquilo. Então, a humildade que a gente tem que ter, não é, eu falo sempre isso, não é essa humildade de igreja, é a humildade de eu perceber que ele é mais esperto que eu, sim. E eu preciso me resignar a isso para poder fazer parte da vida deles. E a partir do momento que eles vão colhendo resultados bacanas através desse tipo de filosofia, eles vão entendendo que isso é bacana para eles. Agora aqui, como eles têm cada um, por exemplo, na CFM, média 7 animais para cada um. Cada animal é uma vida, exatamente, é um temperamento. E eles podem usar o mesmo recurso para cada um. Eles têm que se ajustar, assim como você educa filho. Você não pode, de repente, você tratar todos iguais, né? Porque não é máquina, é diferente. Então, por exemplo, vamos recolher amanhã uma bezerrada que está muito mal manejada, difícil de sair do pasto e Eu tenho que ir com o meu cavalo mais importante, o meu cavalo mais maduro, um cavalo que eu realmente possa contar com ele, né? Agora, não, nós vamos no pasto, nós só vamos parar um rodeinho, vamos ver o bebedouro, vamos ver uma cerca que parece que desemendou um fio lá, depois a gente vai passar no coxo de sal e vem embora. Pô, vai com o potrinho que está começando a tomar agora, entendeu? O cara tem que ter esse critério de saber, porque se ele expuser um potrinho recém-domado a uma lida pesada no primeiro dia, nos primeiros dias ou nas primeiras semanas da vida desse potro, da vida útil desse potro, ele vai estragar esse potro pro resto da vida. Porque esse potro vai ficar muito nervoso todas as vezes que tiver uma coisa um pouco mais corrida. Aí, ó, são ensinamentos de um homem que vive disso já quase 5 décadas e está aqui na Fazenda Lajeado emprestando mais um pouquinho esse conhecimento. Um mago, poderíamos dizer. O meu amigo Borba, parabéns, muito obrigado. Valeu, obrigado. Bom, e assim terminamos a série de reportagens que exibiu em 5 episódios essa semana uma parte do que é o projeto Doma, que visa mostrar aos colaboradores de uma empresa agropecuária como a gigante CFM como alcançar bons resultados com a sua ferramenta de trabalho, que nada mais é do que a tropa utilizada para a lida no dia a dia do campo. Essa série vai permanecer em nosso portal e você pode acessar a qualquer momento para rever as 5 matérias que nós trouxemos ao longo dessa semana. A CFM Agropecuária voltará à nossa programação com alguma frequência. Afinal de contas, é um dos grandes parceiros que nós temos aqui no SBA e já tem participação dia 6 de agosto com seu mega leilão programado para vender entre 1.400 e 1.500 touros do mais alto padrão genético. Fique ligado que vai valer a pena você saber sempre informações sobre essa gigante do agronegócio. Bom, para você que pensa em adquirir um imóvel rural, o Canal do Boi destaca agora uma grande oportunidade através do leilão judicial que é resultante do desmembramento da Fazenda Querência Amada, que está situada em Sidrolândia, aqui pertinho de Campo Grande. O repórter Vinícius Souza nos traz mais detalhes.
Você já pensou em adquirir uma propriedade rural com terras altamente produtivas para agricultura e pecuária em um dos municípios mais prósperos do estado do Mato Grosso do Sul? A oportunidade que você buscava chegou. É hora de fazer um bom negócio. Está sendo apresentado através do leilão judicial de uma área de terras com 30 hectares, resultante do desmembramento da fazenda Querência Amada. A propriedade rural, como você já sabe, situada em Sidrolândia, aqui no Mato Grosso do Sul, com 30 hectares, tem terras destinadas à agricultura e pecuária. Ainda conta com casa para sede, galpão e todas as instalações necessárias para o desenvolvimento de uma boa atividade agrícola. A primeira praça está marcada para o dia 14 de fevereiro, às 14 horas. A segunda praça está marcada para o dia 6 de março, às 14 horas, com deságio de 40% sobre o valor da primeira praça. O imóvel está livre de qualquer ônus e você terá todas as garantias jurídicas. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato pelo endereço eletrônico que está aqui na tela. Bom, vou reforçar para você que a primeira praça desse leilão vai ser realizada hoje às 2 horas da tarde, tá? Às 14 horas. Bom, eu vou para o último intervalo comercial desta edição do Bom Dia Produtor. No próximo bloco é hora da gente dar um pulo até São Paulo, até a Bolsa Brasileira de Mercadorias. Vamos conversar com Walter Puga Júnior para saber como o mercado se comporta nesse último dia da semana. E você fica agora com a previsão do tempo para a região sudeste. Vamos já. 8 horas e 16 minutos, já estamos de volta e avaliar a eficiência alimentar e descartar sem dó aqueles animais que comiam mais e ganhavam menos. Foi uma chave da seleção do Guzerá IT para que hoje poder apresentar touros que podem render mais com custo de produção menor. Essa prática, na perfeita união, eliminou o chamado e temido boi ladrão. E hoje os touros jovens, filhos dos primeiros avaliados para eficiência alimentar, podem render até o dobro de lucro para quem investe nessa genética. É o que o Tarcísio Stoneto conta nessa entrevista que foi concedida ao repórter Daniel de Paula. Guzerá IT sempre se preocupou com um melhoramento genético, claro. E para isso acontecer, tem que sempre se identificar um rebanho cada vez mais produtivo. Através de quem? Da sua base de matrizes. E foi estabelecido de um tempo para cá a Supermãe. Supermãe, na verdade, é uma forma de chamar a atenção do pecuarista. As fêmeas Guzonel, devido à sua habilidade maternal e à rusticidade, sempre o pessoal falou em Supermãe. Mas o projeto vai um pouquinho mais além disso. Hoje, tudo começa a hora que nasce o bezerro, né? E para nascer o bezerro também, a fêmea tem que emprenhar. Foi sempre uma grande preocupação dos 53 anos em tornar um rebanho cada vez mais eficiente. Tanto é que as matrizes, que pode ser filha de quem for, mas se não emprenhar, vai para o frigorífico. Então, o projeto Supermãe, na verdade, é fornecer reprodutores que vão produzir a Guzonel nas propriedades. Nós acreditamos que através da seleção nós podemos ajudar o pecuarista a produzir um bezerro pesado e com custo menor. Aí vem, o importante é o que sobra, o mais com menos. Nos trabalhos que a gente vem fazendo, com eficiência alimentar, projeto Precocinhas, temperamento, hoje nós estamos já conseguindo produzir fêmeas Guzerá que desmamam bezerros com mais de 50% do peso vivo, fêmeas que são provenientes dos touros de eficiência alimentar, fêmeas e touros que passaram pelo teste de reatividade, que hoje ela pode parir, você desce do cavalo e consegue curar o bezerro, fêmeas que teve alta correção de teto e ubre durante esse tempo. E se a gente conseguir hoje um peso ideal de bezerro sem a necessidade da suplementação, é óbvio que vai ser muito melhor. Nós hoje garantimos que as filhas hoje dos touros IT não vão dar problema de teto, não vão ser bravas, vão ter uma quantidade de leite maior. Devido à heterose, elas são mais rústicas do que até o Nelore e o Guzerá, né? Mansas. Essa é a ideia da Supermãe. Quer dizer, se cumprir esses requisitos no seu rebanho, fica no IT e vai produzir os touros que vão depois, no cruzamento com o Nelore ou no Tricross, fazer o mesmo com as suas crias. Quer dizer, vai dar rentabilidade para quem investe nessa genética. Tanto o macho como a fêmea. Nós sempre falamos muito no macho Guzonel. E agora nós estamos
fazendo isso na fêmea guzonel. Agora também só não adianta falar, a gente tem relato dos parceiros que conseguem isso, mas a gente está colocando, nós estamos adicionando no projeto IT Quality, nós vamos medir hoje o que essas fêmeas são capazes de produzir a mais do que uma fêmea que não seja guzonel. Esse é um trabalho que a gente vai mostrar de dentro da fazenda, não só na captação das matérias para os grandes criatórios, mas também dentro, ao vivo, da programação do Canal do Boi, a partir de 30 de março até o dia 4 de abril, quando teremos então o 56º leilão de produção Guzerá Perfeita União, amigos e parceiros, transmissão, claro, do Canal do Boi. Só lembrando que a nossa equipe ainda vai à Perfeita União para colher material para o quadro Grandes Criatórios. Você vai ter detalhes dessa programação e da excepcional oferta que vem por aí. Mas já é bom você ir reservando a data, dia 30 de março até dia 4 de abril, aqui pelo Canal do Boi. Bom, e a China vai comprar menos soja do Brasil este ano. É o que aponta um relatório do banco holandês do Rabobank. Vamos até São Paulo, agora vamos conversar com Walter Pulga Júnior, porque essa expectativa de venda menor para a China ainda não altera a boa perspectiva para as nossas exportações, não é mesmo, Pulga? Um ótimo dia para você. Olha, um ótimo dia para você e para todos que acompanham a nossa programação. De fato, o relatório do Rabobank aponta que o Brasil vai vender 15% menos soja para a China em 2020. Né? É que o coronavírus, afeta as exportações brasileiras, pelo menos no curto prazo. A exportação de soja do Brasil à China deverá cair, portanto, cerca de 15% este ano, impactando as vendas externas, como se prevê, né, do principal produto de exportação brasileiro, o carro-chefe da exportação brasileira, que tem, aliás, nos chineses o maior mercado, como ressaltam as agências de notícias, entre elas a agência de notícias Reuters. Né? Essa redução nas exportações de soja ocorre em meio a fatores negativos aí, que envolvem a exportação brasileira, né? A peste suína africana reduz a demanda por soja, também temos agora o coronavírus, que atrapalhou muito em janeiro as exportações brasileiras, também de outros países para a China, né? Os efeitos são sentidos agora, no curto prazo, como se diz, né, no jargão do mercado, né? Considerando aí um cenário ainda sem descontrole desse problema de saúde pública. Ainda se considera que há um controle. Os embarques brasileiros totais, estimados em 70 milhões de toneladas para todos os destinos, é menor que o do ano passado, cerca de 74 milhões, portanto vai cair. Mas caem menos 5,5% aproximadamente, diante dessa expectativa de redução das vendas para a China, segundo os analistas do Rabobank. A China importaria algo como 45 milhões de toneladas do Brasil este ano, e vale lembrar que no ano passado importou 53 milhões de toneladas, portanto seriam 8 milhões de toneladas a menos no relatório do Rabobank. Agora, por que há essa expectativa ainda positiva, né? É que apesar da queda nas exportações brasileiras de soja, o que ocorreu agora em janeiro, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, estimou que os embarques de soja este ano vão manter, de certo modo, os mesmos patamares de 2019. Devem alcançar aí mais de 72 milhões e 200 mil toneladas. Esse volume projetado continua, lógico, muito longe daquele recorde de exportação que nós tivemos em 2018, onde exportamos mais de 80 milhões de toneladas. De qualquer maneira, a expectativa dos exportadores brasileiros é que mantenhamos aí o mesmo nível de exportação que nós tivemos em 2019. Agora, para o milho, a projeção para o volume a ser embarcado em 2020 é de, no máximo, 40 milhões de toneladas. Já se esperava que exportássemos menos, né? Abaixo, lógico, daquele recorde de quase 41 milhões de toneladas que nós tivemos no ano passado. Sérgio Mendes, que é diretor-geral da ANEC, reconheceu ontem, num evento em Brasília, que o número é ousado diante da demanda interna aquecida para a cadeia de aves e suínos, porque haverá uma demanda muito forte para milho no Brasil internamente, para produzir proteína animal que será exportada. Bom, segundo a Agroconsult, que assessora a ANEC, ela é mais otimista para o mercado da soja, prevê embarques aí de 73 milhões de toneladas, 1 milhão de toneladas a mais do que no ano passado, ou uma alta mais ou menos de 1%, né? Essa é a visão da Agroconsult, não é
a visão que tem o Rabobank, que acredita numa redução das nossas exportações de soja. Agora, para a China, o volume embarcado deve cair para 54 milhões de toneladas, segundo estimativas da Agroconsult. Ela estima que no ano passado nós mandamos para a China 58 milhões de toneladas. Bom, de olho na informação, porque enquanto isso, o Ministério trabalha com um aumento no nosso valor bruto da produção agropecuária, né? O valor da produção agropecuária deve crescer 42 bilhões de reais em 2020. É o que esperam os técnicos do governo, né? Os técnicos do Ministério da Agricultura elevaram sua estimativa para o chamado VPB, Valor Bruto da Produção Agrícola, em 2020. Segundo eles, por conta de plantação de grãos em bom andamento, preços firmes para soja e milho, melhora no cenário para a cafeicultura, levam a estimar aí que a pasta, né, calcula que nós teremos aí, das 21 principais lavouras cultivadas, nós teremos quase 438 bilhões de reais, quase 8 bilhões a mais do que o previsto em janeiro e montante recorde superior a quase 6,5% ao de 2019. Então ainda há uma perspectiva positiva, pelo menos dos órgãos do governo e dos exportadores brasileiros, de que mantenhamos aí as nossas exportações. Mas já há sinais de redução na compra chinesa de soja do Brasil. De olho na informação, porque esses números mudam rapidamente e alguns sinais indicam que podemos não ter, na verdade, o mesmo desempenho que nós tivemos nas nossas exportações no ano passado. De qualquer maneira, as expectativas continuam positivas e o mercado deve se recuperar nos próximos meses. Adriano? Puga, o fato de que empregadas domésticas não podem ir para a Disneylândia deu uma outra chacoalhada nos números do mercado financeiro ontem e o mercado continua surpreendendo. Bolsa continua caindo, né? Dólar disparou mais uma vez. O que esperar para esta sexta-feira? Olha, o que nós temos já na Ásia nesta madrugada é um movimento de alta, exceção a Bolsa de Tóquio, né? A Bolsa de Tóquio veio em queda, né? As demais bolsas, Hong Kong, Xangai, Seul, Taiwan, Singapura e Sydney, vieram em alta. Isso porque todo aquele dinheiro que vem sendo ofertado pelo governo chinês para conter baixas no mercado de ações, parece surtir um efeito positivo lá. A China está tentando evitar uma derrocada no seu mercado de ações. Agora, o coronavírus volta a assustar bolsas em todo o mundo, não foi diferente com o nosso índice Bovespa. Nosso índice Bovespa ontem recuou 0,87%, depois de duas altas seguidas caiu para 115.662 pontos e o que preocupa é que a queda veio depois do índice Bovespa acumular um ganho de 3,65% nos dois últimos pregões. Ou seja, a nossa bolsa vinha em alta e ontem recuou. Recuou acompanhando também mercado externo, né? O comportamento do mercado financeiro fora, né? Em Wall Street, houve uma certa fraqueza ontem, o índice Dow Jones teve queda de 0,43% e o índice Standard & Poor's 500, referência para o mercado americano de ações, recuou 0,16%. Aqui não foi diferente, nós tivemos queda também. Agora, o que preocupa mesmo é a disparada no dólar. O dólar bateu recorde ontem, passou de R$ 4,38, segundo algumas agências de notícias. Segundo a Universo Online, no levantamento da Universo Online, chegou a R$ 4,37 mais 90. Teve aí, no final do dia, uma queda, é verdade, o dólar bateu R$ 4,38 aproximadamente e terminou o dia a R$ 4,33. E por que isso ocorreu? Porque o Banco Central ofertou no mercado $1 bilhão para conter essa alta acentuada no dólar ontem. E mais, Adriano, daqui a pouco o Banco Central oferta mais $1 bilhão para evitar qualquer reação que leve de novo o dólar à faixa de 4,38, 4,39. Agora, vale lembrar, para quem acompanha a nossa programação, que já há estudos indicando que este ano, inclusive de bancos internacionais, o dólar pode oscilar no Brasil entre 4,35 e até R$ 4,45. De olho na informação, já há indicações de que o dólar pode avançar um pouco mais. O Banco Central age para evitar, neste momento, uma disparada no dólar. É com você, Adriano. É aguardar, né, Puga? Obrigado pela sua participação, um ótimo final de semana para você.
Bom, o Puga volta, né? Como sempre digo para você, antes de encerrar essa edição do Bom Dia Produtor, para você ficar sempre antenado aqui na nossa programação, que o Puga volta na abertura do Agricultura BR, 12h10, aí já com tudo operando, bolsa e dólar ativos, para que você possa ficar sempre por dentro aí das últimas movimentações do mercado financeiro. E eu estou indo embora. Deixo um abraço apertado para você, agradeço mais uma vez a sua companhia. A gente mais uma semana pôde passar aqui com a graça de Deus juntos, todas as manhãs. Segunda-feira a gente está de volta, mais informações até lá você tem acompanhando o sba1.com. Até segunda, tchau, tchau.